acidente, né? Um acidente trágico, gravíssimo, registrado durante a montagem da árvore de Natal no centro de Manaus. Um guindaste tombou quando estava erguendo essa estrutura e matou um trabalhador, o operador do equipamento, que estava fantasiado de Papai Noel. Chegou a saltar do veículo segundos antes da queda. Uma tristeza gigantesca que vai marcar não só a vida da família, mas também a vida do povo de Manaus. É um momento de confraternizar, um momento de felicidade, um momento de alegria que todo mundo tem de montar a árvore de Natal, chegar para a família, reunir na sala, fazer essa montagem. E não é diferente uma montagem de uma árvore dessa na rua. As pessoas têm aquela animação desse momento que vai ficar marcado. Agora esse, infelizmente, ficou marcado de maneira trágica, de maneira cruel. Ivan Mota traz os detalhes para a gente. Estou com você, Ivan, ao vivo, inclusive do lado da estrutura que foi erguida aí. Estou com você, Ivan. Pois é, Luiz, é uma tristeza, viu? Muito boa tarde novamente para você e a todo mundo que acompanha aqui o programa Patrulha. Nós estamos exatamente onde o fato aconteceu. Aqui atrás de mim está a estrutura dessa árvore de Natal que deveria ter aí 30 metros de altura. Só que durante a sua montagem aconteceu esse acidente, vitimando, infelizmente, um trabalhador de solda. O Antônio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 anos, ele estava a 30 metros de altura no momento que tudo aconteceu, assim como as próprias imagens mostram pra gente. O próprio Papai Noel, né, que seria ali o Antônio Benjamin, condutor do caminhão que estava ali com esse guindaste, e infelizmente, quando tudo aconteceu, ele saltou. Só que o outro Antônio não teve a mesma sorte. O seu Antônio, ele caiu dessa altura de 30 metros e logo na sequência toda a estrutura desse guindaste caiu sobre esse trabalhador. Muitas pessoas que estavam aqui no Largo de São Sebastião observaram tudo acontecer e correram para ajudar essas pessoas. A princípio, todo mundo estava ferido, pelo menos ali umas 4 ou 5 pessoas. Essas foram as primeiras informações divulgadas. Na sequência, o governo do estado do Amazonas confirmou um óbito e 3 pessoas feridas que foram encaminhadas para o hospital 28 de agosto, mas o fato que nós temos, infelizmente, é um trabalhador morto. A partir daí, a delegacia especializada em homicídios e sequestros passou a investigar todos os detalhes a respeito dessa situação. E agora, quem estava responsável por esse guindaste era o seu Antônio Benjamin, de 57 anos, que estava fantasiado de Papai Noel. Ele foi autuado por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Desculpa, Luiz. Agora, tudo ainda segue sendo analisado com muita cautela, justamente para saber se essa estrutura que está aqui no Largo São Sebastião pela metade continuará a ser montada ou não. Essa base aqui, como nós estamos percebendo, ela já é grande, afinal de contas, estamos falando de uma árvore de Natal de pelo menos 30 metros de altura, segue por aqui, mas a área está isolada a partir de agora, aguardando os detalhes para saber, Luiz, se os trabalhadores continuarão nessa operação para erguer essa árvore ou não, Luiz. Deixar a imagem ao vivo aí, imagem que nós estamos mostrando agora. Pode mostrar aí a árvore, o local aonde aconteceu. Realmente uma tragédia. Gente, o delegado Marcelo Martins, do 24º Distrito Integrado de Polícia, o operador do guindaste que nós mostramos aí, que estava vestido de Papai Noel, ele teria sido contratado apenas para uma diária pela empresa responsável pelo serviço. Ele está afastado pelo INSS respondendo auxílio-doença, ou seja, uma pessoa que não tinha habilitação e nem condições para esse tipo de trabalho. Ainda assim, ele estava trabalhando para essa empresa. Agora, o Ivan, é muito fácil se julgar, né? Se culpar. Condenar esse rapaz por um homicídio em que esse peso deveria ter sido calculado por engenheiros. O cara foi contratado simplesmente para erguer
essa estrutura e colocar num ponto X. Ele não é engenheiro, ele não sabia o peso, creio eu, dessa estrutura, ele simplesmente seguiu ordens. Quem são os responsáveis pela estrutura? Quem? Tem que ter um engenheiro. Para se fazer um serviço desse, desde a montagem do guindaste, tem que se estudar, porque a gente sabe que o guindaste, da altura do guindaste, como eu devo erguer essa estrutura. Você vê que ele, como estava vestido ali de Papai Noel, no momento de descontração, né, no momento de felicidade, creio eu também que as pessoas, a imprensa toda de Manaus deveria estar fazendo essa cobertura, muitas pessoas filmando aí na hora, mas que infelizmente acabou com uma tragédia. E repito, julgar e condenar o cara agora por homicídio, sendo que por trás tem gente do colarinho branco que tem que ter um aval de um engenheiro para levantar uma estrutura desse tamanho, para saber das proporções, do peso, da altura desse guindaste. Obviamente isso ia tombar, né? Na cara que isso ia tombar. Infelizmente, um trabalhador morreu e deixa essa tristeza para Manaus. Como você disse, não se sabe se essa estrutura ela vai ser reerguida, ela vai simplesmente ser retirada daí dessa praça, porque eu acho que também, se deixar essa estrutura aí, isso na minha humilde opinião, isso aí vai relembrar só a tragédia, né? Mudar de lugar, se fazer outra. Eu sei que o tempo hábil para isso, para uma estrutura gigantesca, talvez não tenha. Então vamos esquecer, né? Tirar isso daí. Isso aí vai ser só uma lembrança de um luto, de uma família que vai passar o Natal sem o ente querido, Ivan. Pois é, Luiz, foi importante você frisar essa situação desse homem que estava responsável por esse guindaste, por elevar a estrutura pesada até o alto de 30 metros, o seu Antônio Benjamin. Ele de fato estava ali encostado, como a gente costuma falar, pelo INSS. Ele iria receber o valor de R$300 apenas para fazer esse trabalho, uma espécie de freelance. Agora, Luiz, você falou algo também interessante sobre a questão de julgar, porque ainda faz 24 horas que esse fato aconteceu, e em 24 horas já temos a certeza que esse homem vai responder por homicídio culposo, mas há também algumas informações extras que apontam que essa empresa que está responsável pela decoração aqui, inclusive a mesma do ano passado, quando houve um incêndio aqui nesse local, ela não teria autorização para o uso de guindastes. No entanto, isso ainda não está sendo falado. A Polícia Civil não deu detalhes a respeito dessa situação, se mais alguém, além do seu Antônio Benjamin, será autuado por conta dessa situação, uma vez que para essa operação precisa de autorização, inclusive do próprio Corpo de Bombeiros aqui do estado do Amazonas. E se o fato estava acontecendo, aconteceu o acidente porque teve essa autorização e nitidamente iria acontecer alguma coisa, já que essa estrutura seria bem maior do que o próprio guindaste pode aguentar. Agora, o que fica é essa dúvida de fato, viu, Luiz? Se essa árvore de Natal será reerguida aqui mesmo nesse local, ou toda essa estrutura será retirada e o famoso Natal no Largo São Sebastião não vai acontecer em respeito ou em memória a esse trabalhador, inclusive que é natural do município de Parintins, deixou 3 filhos, sendo que um dos filhos mais novo, melhor dizendo, tem 2 anos de idade, a mais velha tem 12 anos e o do meio 7. Para você ver como é que é essa situação, 2, 7 e 12 anos. O corpo dele está sendo velado hoje, lá no município de Parintins. Diversos artistas de Parintins, dos Bois, tanto Garantido quanto Caprichoso, prestaram ali as suas homenagens nas redes sociais para esse homem, para esse trabalhador que infelizmente acabou morrendo aqui nessa estrutura. E alguns anos passados, ele estava também aqui no Alto, chegou a divulgar um vídeo, mas esse ano não deu de terminar, o trabalho ficou pela metade. Infelizmente, a vida desse homem de 40 anos terminou exatamente aqui onde nós estamos, Luiz. Pois é, você disse uma coisa que choca, né? 3 filhos, como é que essa família vai passar esse Natal? Me dá as imagens da árvore de novo, nós estamos ao vivo agora também lá para a Rádio Jornal é com meu amigo Daito Meirelles. Gente, o Conselho de Engenharia e Agronomia
se manifestou. Em nota, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas informou que já havia fiscalizado o local na semana anterior, identificando a atuação de uma empresa sem registro que foi autuada. Na ocasião, foram apresentadas apenas artes, que são anotações de responsabilidade técnica e de elétrica de estrutura metálica. Segundo o CREA, até a última sexta-feira, não havia operação de guindaste na área, apenas um caminhão MUC, que também foi autuado, né? Nesse domingo, a fiscalização identificou que a empresa responsável, seu CNPJ, identificaram tudo lá com muita irregularidade, mas também não soube informar sobre essas artes específicas da operação, nem sobre um plano que é obrigatório se ter para um plano de içamento, principalmente em uma área movimentada como essa área que você está acompanhando. Me dá aí o ao vivo, meu amor. Nós estamos ao vivo agora trazendo essas informações aí para o nosso telespectador. Meu amigo Ivan, que notícia triste, né? Você veio para trazer essa notícia aí da morte desse trabalhador, infelizmente. Um local tão bonito, um local que era para ser palco de animação, hoje está sendo o palco de uma tragédia. Muito obrigado, viu, meu querido? Hoje a gente fica nesse clima de tristeza aí de Manaus, Ivan. Hoje eu estou aqui nas proximidades do Teatro Amazonas. Queria mostrar um pouquinho para a galera de casa, mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, porque infelizmente é um assunto muito triste que nós estamos trazendo aqui. De fato, isso acaba mexendo com todo mundo, principalmente nessa época, onde é uma época de união entre as pessoas. As decorações de Natal começaram aqui nessa área ainda no mês de outubro. Muitas pessoas estavam empenhadas não só pelo trabalho, mas também para deixar a cidade bonita. Mas nossa solidariedade em nome da Rede Onda Digital, da TV Meio Norte para essa família. Acredito que até mesmo pelo programa Patrulha, todos nós sentimos muito, muito, muito pelo seu Antônio, que perdeu a vida aqui nessa estrutura, viu, Luiz? Eu volto com você. Tá certo, Ivanzinho. Obrigado, meu querido. Um abraço para você e para o povo de Manaus aí, que hoje está nesse sofrimento, nesse coração apertado. Obrigado. E a família toda, como você bem frisou aí, os 3 filhos, nessa tristeza que toma conta da família, dos amigos e da população de maneira geral, né? Como eu disse agora há pouco, fácil é julgar, né? Todo mundo aponta o dedo, todo mundo faz um julgamento. Mas o cara estava em casa, estava afastado pelo INSS, foi contratado para ganhar 300, mas para isso aí. Era um grande profissional, agora condená-lo por isso, sem ter tido um plano, tem que condenar a empresa. O cidadão a ele era um bom profissional. Eu sou um profissional de guindaste, o cara me chama, eu estou ali em casa, sem fazer nada, precisando desse dinheirinho para dar alimento para minha família. Eu vou lá. Não, o cara está dizendo que é para me erguer isso aqui, já está tudo certo. Eles fizeram todos os cálculos. Mas aí, infelizmente, essa estrutura tinha um peso muito maior do que o guindaste podia suportar. E acabou tombando e matando um trabalhador. Que tristeza. Padula, direto lá de São Paulo.